E aqui estamos mais uma vez ao lado do sempre generoso e muito informativo Matheus Medeiros, que vai nos contar toda uma situação a respeito do que a gente já vem discutindo aqui há algum tempo sobre os conflitos, as guerras, os problemas geopolíticos que a gente tem, se essas sanções internacionais impulsionam ou freiam o uso das criptomoedas. Grande abraço, prazer em tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Oliveira, muito obrigado. Pessoal da Rádio 09, nossos queridos ouvintes. Arthur, que está sempre aqui nos apoiando. E, Oliveira, essa pergunta aí é muito boa, porque na minha visão, eu acredito que elas impulsionam, por dois motivos. Primeiro, por ser, no primeiro momento, uma alternativa de transação financeira. E dois, no segundo momento, com uma possibilidade de ser uma sanção mais eficaz, muito melhor efetiva. Por quê? Quando a gente joga o sistema financeiro para dentro de uma tecnologia, você tem a possibilidade de gerar algoritmos ou fazer o que a gente chama de dinheiro programável. Então é o seguinte, se você tem a sua carteira lá, onde como se fosse a sua conta bancária, onde você vai receber coisas, e você deveria receber um token, que seria um contrato, que é exatamente um valor no final do dia, eu consigo bloquear que aquela tua carteira não vai receber aquele valor. A partir do momento que foi identificado que aquele determinado dinheiro entraria naquela tua carteira, eu consigo bloquear. Aquele dinheiro não pertence mais a você. Entende? Como um modo de sanção. Então você consegue começar a programar o dinheiro. E isso traz muita eficiência, isso traz automação, isso traz uma série de outros benefícios. Tanto do ponto de vista, como eu disse, no primeiro momento, uma alternativa para você fazer transação do seu dinheiro, e no segundo momento, para você querer talvez até ser mais eficiente nessas sanções. Por isso que eu acho que acelera bastante. E aí eu tenho uma pergunta. Vamos lá, se você está num sistema financeiro de um país, você está dentro de um sistema que tem um controle, o Banco Central daquele país. Vamos falar do Brasil. Isso. O Banco Central controla a nossa atividade econômica, sabe quanto eu ganho, quanto eu tenho, quanto eu economizei ou não, quanto eu devo. Ele sabe tudo, né? Vem aí agora uma situação em relação o dinheiro que você recebe no aluguel. Vai existir agora, através de inteligência artificial, um cuidado, porque muitas pessoas alugam o imóvel e não contam para o Estado, não contam para o banco, para a Receita Federal, aqui no caso do Brasil. O Brasil está mudando e vai ter uma inteligência artificial que vai checar se aquilo existe uma mensalidade, que é a recorrência, em que condições, vai checar e cruzar com informações sobre o endereço fiscal que você passa, porque se você aluga um imóvel, você põe seu endereço fiscal ali. Então tudo isso vai ser verificado. E aí na pessoa física vai de 15% a 27,5%, né? O desconto daquilo que você recebe, e é um dinheiro altíssimo. Não, né? É muito de 15% a 27,5% no imposto da pessoa física. E agora vai ter mais um pichulé por fora que ainda aumenta mais. Multa, né? É como se fosse uma multa para você andar na linha. E você tem das empresas. Quando a empresa aluga, aí chega no máximo a 15 ponto alguma coisa. O máximo é 15, não é o mínimo. Não é o mínimo. Por isso que eu estou falando para todo mundo jogar seu imóvel para uma empresa. Isso, que é o que acontece nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos as pessoas não são donas, elas põem empresas para serem donas, até porque a legislação lá, quando a pessoa física morre, você tem que dar 50%, dependendo da lei do Estado, lá, porque lá são os estados, né? Você pode perder metade do seu ativo, aquilo que aquela pessoa que partiu, que tinha um imóvel no seu nome, deixou para a sequência dos seus herdeiros. Exatamente. E aqui não. Aqui não existe isso, mas você tem que se proteger. Então acho que a gente vai passar por isso também, os imóveis vão ficar... eu acho que vai ficar mais acho que a famosa holding patrimonial vai começar a ficar um pouco mais famosa aí agora. E aí, assim, guerras, conflitos... se você põe numa criptomoeda, você está mais protegido do que ligado a um banco central específico, porque você tem uma proteção maior de um sistema? Seria isso? Ou não? Eu só faço, eu tô falando para você, eu só faço pergunta difícil. Nossa senhora. Não, é porque é uma questão muito delicada, né? Porque o que seria seguro nesse caso? Seguro, por exemplo, se eu tô com um dinheiro
dentro do meu país, vigiado pelo Banco Central, não estou falando em sonegação, nada disso. Não, você tem o seu dinheiro limpo, tá tudo bem. Dinheiro limpo, você ganhou, trabalhou, você tem opção. Você tem opção. Aqui no Brasil, você pode comprar dólar, pode comprar ouro, pode comprar euro, você pode comprar, tem um limite. Ação, você pode comprar ação, você pode ir para a bolsa e tal, mas beleza. Mas você pode comprar criptomoeda. Pode. Se você está no sistema financeiro do seu país, você está sendo vigiado por ele. Essa vigília, e daí a preocupação dos governos por causa de lavagem de dinheiro, dinheiro para o terrorismo, por narcotráfico, essa coisa toda, se você ficar na criptomoeda, você perde essa vigilância ou não? Depende da forma como você fica nela. Agora entendi melhor o que você quis dizer. Depende da forma como você fica. Se você tem... Lembra que dentro do blockchain eu sempre falo que você tem o seu RG lá, que é como se fosse a sua carteira, que é o endereço, né? O seu RG lá dentro da blockchain. Que inclusive você pode criar vários, mas enfim. Mas a questão é que aquele é a forma de você interagir com este novo sistema. Se você vai por este caminho, que é o que a gente chama de autocustódia, eu acho que é a coisa mais segura, eficiente, autônoma, com privacidade que existe hoje. Não existe, acho que forma, sei lá, acho que mais privada. Não é rastreável. Não tem como. É só se você der seu endereço para outra pessoa e aí a pessoa vai poder ficar vigiando a sua carteira, mas hoje existe uma maneira com uma tecnologia chamada prova de conhecimento Zero Knowledge Proof, que é o seguinte, lembra que blockchain que eu sempre falo que é o livro caixa do mundo, ou seja, e não é só um livro caixa, é um livro caixa onde todo mundo pode ver. Então significa o seguinte, poxa, se eu tenho o endereço da carteira do Olivério, eu coloco dentro desse livro caixa e eu consigo ver o quanto de dinheiro que ele tem. Você concorda comigo que isso traz um certo problema? Sim. Que é o seguinte, poxa, você é basicamente um banco ambulante com um cifrão na tua cabeça. Se a pessoa com uma intenção conhece e sabe, você pode ser sequestrado. É um problema, Isso. é de fato um problema. Você pode usar isso para o mal. Você pode usar isso para o mal. E hoje existe esse tipo de tecnologia que isso daí mascara. Você não consegue mais saber qual que é a tua carteira. Porque toda transação que você faz não sai pela sua carteira. Se faz uma outra carteira neste meu tempo, não vou entrar no detalhe da tecnologia, mas imagina que em vez de sair do meu endereço, sai de outro endereço. Só que toda blockchain, todo mundo sabe que aqui é um dinheiro bom que saiu realmente de uma carteira boa. Só que o endereço não está público. Enfim. Então, por isso que eu falo, essa é a forma mais eficiente, mais segura, mais privada de você fazer isso. Mas, como eu disse, para você fazer isso, você tem que ter um certo conhecimento técnico mesmo. Para saber como é que você faz uma chave privada, como é que você armazena chaves privadas, piriri, poró. Então você teria que estudar. Ah, mas só que tem como... Eu tenho minha carteira dentro de uma corretora centralizada lá. Então, corretora centralizada obedece às mesmas leis de banco. Então, não se apegue. Não se apegue. Você só está num lugar bonitinho. E tem a sua eficiência, tem a sua necessidade, porque, como eu disse, você fazer esse modo primeiro que eu falei de autocustódia é um modo que vai te levar um tempo para você aprender. É chato, é delicado. Você vai acabar perdendo dinheiro no processo, que é natural, porque você não sabia. Então a corretora tradicional ela tem essa necessidade de abstrair uma série de dificuldades. Né? E é importante dizer o seguinte, né? Você tem que declarar as criptomoedas no imposto. Estamos falando do Brasil, Sim. evidentemente. Você tem que declarar no seu imposto de renda aquilo que você tem como criptomoeda. Tem. Lá... É obrigação. Eu não lembro se é a linha 22 agora ou é a linha 19. Eu não lembro agora. Ou é 28? Enfim. Tem uma linha lá específica para você... O importante é que tem que declarar. Tem lá a linha da sua declaração de criptomoedas. Inclusive tem lá a linha se as suas criptomoedas estão em autocustódia. Então você poderia... Bom, se você quiser... Não vou eu que vou recomendar isso. Mas você poderia enviar para o governo exatamente a sua wallet e tudo mais. E que, sendo bem honesto com você, Olivério, vai acabar sendo bastante natural isso. Cara, essa questão de sonegar, de pagar menos imposto, cara, cada dia acabando. Que passa, porque acabando, o governo, não tem o que fazer. E agora com o uso da inteligência artificial, ele vai cruzar detalhes. Como é que você diz que ganha 20 mil reais se você tem um gasto de 100 por mês? Oliveira, isso começou com Pix. Tudo isso começou com Pix. A partir do momento que a gente usa... O governo não dá nada de graça para ninguém. Ele cada vez mais está te vigiando. Lógico né? que não. O Pix, na verdade, ele só foi uma belíssima uma desculpa, super eficiente, inclusive... para ele saber mais sobre você. Ele te deu com uma mão e na outra ele ficou com o sinônimo da vigilância. Né? Ué. Como é que você faz?
PIX no montante de 100 mil reais, se você garante para o erário, se você garante para a Receita Federal, que você ganha 25. Tem 4 vezes a mais que isso. Estou falando numa conta mensal. Isso. Então ainda o cara fala, pera, o que está acontecendo com esse cara? Exato. Então, assim, a cripto hoje ainda é um modo de você tentar sair desse grande vigilante? Sim, ainda é. Só que você tem que fazer bem direito. Eu acho que no futuro, inclusive, o imposto de renda não vai ser você que vai notificar. Eu espero, viu? Não, que ele já vem com uma conta pronta. Você fez isso, teve esse volume de dinheiro, isso aqui não sei o quê. Você só vai poder botar os fatores para diminuir, tipo conta com hospital, né? Então, em tese nem isso, né? Porque se a partir do momento que eu tenho meu CPF dentro lá da conta, isso já teria que bater no sistema da Receita. Esse é o que aí você já sabe que você tem que pagar ou vai para receber de imposto. Então, mas sabe como é que é a forma que isso vai acontecer? É utilizando o cripto. Porque qual que é o grande problema hoje? Hoje a gente tem muito sistema legado dentro do sistema financeiro. Muito sistema legado. Eu estou falando de sistemas que hoje, quem é da programação, vou fazer JavaScript, vou fazer Golang, vou fazer uma linguagem de programação orientada a objeto que é um pouco mais recente, ali da década de 2010 para cá. Não, cara, mas o sistema do mercado financeiro é da década de 90, é outra linguagem, é outra parada. Quando a gente muda tudo isso para um dinheiro que é programável, enfim, outros sistemas, aí você tem essa interconectividade mais forte. E aí você consegue ter, por exemplo, o Drex aí, que é a blockchain do Banco Central. Você consegue começar a colocar por exemplo, o teu imóvel, enfim, você consegue colocar lá e você vai conseguir vender ou transformar ele em empréstimo de maneira muito mais eficiente. Enfim, de novo, tem benefícios, tem coisas que não... Bom, tem gente que não vai achar tão bom, porque vai ter que pagar mais imposto, mas é a vida. É a vida. Bom, e nós estamos encerrando mais um capítulo dessa história onde a gente tenta aqui colocar para você, diante da Rádio 09, com a participação sempre muito importante do Matheus Medeiros, esclarecendo todo esse universo e colocando todos os seus atores, que são muitos, né? Não é apenas uma capacidade, uma moeda, um dinheiro. Não, tem muito mais do que isso. Muito mais que isso. Tem todo um complexo, é uma moeda universal, mas os problemas universais estão diante desta moeda. Voltamos na semana que vem. Muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Olivério. Grande abraço.